Graça e paz. Dos versículos 15 ao 20, do capítulo 7, do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, a palavra fala: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Amém? Nesta passagem, Jesus nos convida a ser prudentes. Portanto, cuidado para não cair em ciladas, em razão do pouco conhecimento, do entusiasmo ou de palavras doces e enganadoras, quase sempre superficiais. O fato é que todos os dias recebemos muitas mensagens que dizem ser evangélicas. Todos os dias, muitos se apresentam como homens e mulheres de Deus. Mas será que são? Cuidado, irmão. A porta que leva ao reino de Deus é estreita, mas não impede a passagem de ninguém. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, a palavra ensina: Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. Seguindo ao que Jesus nos ensina, João também nos alerta que precisamos ser prudentes para não cair em armadilhas, pois muitos falsos profetas já estão espalhados pelo mundo. Irmãos, a palavra de Deus fala de um mal que sempre esteve pelo mundo. Fala de um perigo bem conhecido na época de Cristo. Perigo que não desapareceu ao longo da história da humanidade. Ensina que devemos ficar alertas para distinguir entre os verdadeiros e os falsos profetas. O fato é que muitas vezes o falso profeta se esconde por trás da Bíblia, mas a apresenta de forma enganosa. Em regra, a intenção é lucrar, e para isto acaricia o ego humano. E não é incomum proferir palavras de ódio contra o irmão. Mas, na mensagem de hoje, o Filho de Deus nos revela um modo para saber quem são os verdadeiros profetas, nos ensinando que é pelos seus frutos que serão reconhecidos. Irmãos, Jesus nos ensina que é pelo amor que os seus discípulos serão reconhecidos. João, capítulo 13, versículo 35. Portanto, tomem muito cuidado e façam prova, pois no mundo existem muitos falsos profetas. Esta é uma realidade séria, sobre a qual todos nós precisamos estar alertas. O certo é que o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que ama a Deus e ao próximo. Mas como amar a Deus sem amar a sua palavra? Irmãos, não podemos sem o alimento da palavra de Deus. É por meio dela que iremos conhecer o Criador. É por meio dela que a fé é fortalecida. Deste modo, ame a Deus e ao próximo e procure ouvir a verdadeira palavra, pois o Pai
fala com você por meio dela. Assim, estude, medite, pratique e a ensine. Pois a palavra de Deus permanece como a única capaz de iluminar o caminho que nós percorremos, nos revelando quem produz frutos bons. Que Deus ilumine a todos. Amém? Vamos orar? Amado Pai, graças lhe damos pela Tua palavra. Senhor, faz morada no nosso coração, nos ensina a Tua palavra e nos ajude a praticá-la. Pai, que possamos viver eternamente em comunhão contigo. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Cleverson Rocha e este foi o devocional de hoje.